Infelizmente, existem tragédias marcantes no mundo esportivo e uma delas aconteceu em 1958. A vítima foi a equipe do Manchester United, que estava num avião que caiu. Houve sobreviventes e posteriormente eles honraram muito o nome de seus colegas. Quer conhecer essa história melhor? Então assiste esse vídeo. Bom, a tragédia de Superga com o Grande Torino teve uma grande repercussão. Infelizmente, quase uma década depois, houve um grande acidente aéreo com uma equipe de futebol também, o Manchester United. Os Red Devils tinham sido campeões ingleses em 1957. E isso deu a eles a possibilidade de jogar a Copa dos Campeões Europeus, a famosa Champions League. Essa equipe tinha um espírito de vitória muito grande. O United tinha se tornado bicampeão nacional e esse time ficou conhecido como The Busby Babies. O motivo? O treinador da equipe se chamava Matt Busby e ele comandava uma equipe formada por jogadores muito jovens. Por isso eles eram praticamente bebês no mundo futebolístico. Esse termo surgiu em 1951, quando o United, recheado de jovens, enfrentou o Liverpool. Alguns deles eram Roger Byrne, de 22 anos, Bill Foulkes, de 19, Jack Blankflower, de 18. Realmente, os jovens dominavam aquela equipe. Isso se deu muito à figura do ex-jogador e na época treinador Matt Busby, que assumiu o clube após a Segunda Guerra Mundial e ficou por lá mais de 20 anos, se tornando um dos grandes treinadores da história do Manchester United, ficando atrás só do Alex Ferguson. Ele participou de um trabalho de reconstrução tremendo no Manchester, que estava muito mal das pernas após o conflito mais sangrento da história da humanidade. Inclusive, Old Trafford tinha sido bombardeado. A solução do treinador então foi apostar em pratas da casa para dar a volta por cima. Por isso o time era tão jovem e chegou a ter uma média de idade de apenas 22 anos. Para você ter uma noção, apenas o Red Bull Salzburg nessa edição da Champions League teve um 11 inicial com essa média de idade. A Red Bull tem a cultura de apostar em jovens e era exatamente isso que o United estava fazendo na época. Isso deu muitos frutos, porque além dos 2 campeonatos nacionais conquistados que já foram citados, o United se tornou campeão inglês em 52 e ganhou 3 Supercopas inglesas. Mas antes, o time saiu da seca de quase 40 anos, vencendo a Copa da Inglaterra em 1948. Passados anos, era hora de ampliar esse domínio para a Europa, mas isso infelizmente não foi possível. Na temporada de 56-57, Bob Charlton subiu a equipe profissional e o Manchester United participou da primeira vez da Copa dos Campeões. Para desagrado da Federação Inglesa, que acreditava que a participação dos clubes ingleses nessa competição continental tiraria o seu foco da competição nacional. Mas Busby não estava nem aí e colocou o United para jogo e teve até uma boa campanha, eliminando equipes fortes como o Borussia Dortmund e o Athletic Bilbao, que era uma das melhores equipes da época da Europa. Mas na semis calhou de enfrentar o Real Madrid, que já era o melhor time do mundo. Os merengues demoliam os adversários sob o comando de Di Stefano e realmente não deu para o United. Os ingleses foram eliminados após um agregado de 5-3. Pelo menos Dennis Viollet e Tommy Taylor foram os 2 artilheiros da competição. Na temporada seguinte, o United partiu para sua segunda tentativa e novamente fez uma bela campanha, alcançando novamente as semifinais. Mas antes disso ocorrer, o United enfrentou o Estrela Vermelha nas quartas. No jogo de ida, os Diabos Vermelhos venceram por 2-1 na Inglaterra, com um gol de Bob Charlton, que já era titular na época com apenas 20 anos, e um de Coman. Então na volta, o United rumou para a Iugoslávia e após um empate de 3-3, ele se classificou para a semifinal. Missão cumprida, agora era aproveitar a volta e descansar. Mas a felicidade virou tristeza. O avião que saía de Belgrado e voltava para a Inglaterra, levando jogadores, dirigentes e comissão técnica caiu e 23 pessoas faleceram. Dentre elas, 8 eram jogadores, e eles eram Tommy Taylor, Geoff Bench, Roger Byrne, David Pegg, Mark Jones, Ed Coman, Duncan Edwards. Abre parênteses, um dos melhores jogadores da época que faleceu com 21 anos e tinha tudo para se tornar um jogador lendário, fecha parênteses. E Billy Whelan. Mas antes desse acidente houve uma parada para reabastecimento em Munique. E lá mesmo, na Alemanha, a aflição começou. O motor estava com problemas e a neve dificultava ainda mais a vida do piloto. Houve 2 tentativas fracassadas de decolagem. E na terceira o avião até subiu, mas bateu em uma árvore, asa e cauda foram arrancadas. Uma parte da fuselagem bateu num caminhão lotado de pneus e combustível e, logicamente, houve uma grande explosão. 21 pessoas sobreviveram, um número considerável, e dentre elas estavam Bob Charlton e Matt Busby. Porém, esse acidente marcou o fim inevitável dos Busby Babies, pelo menos do time original. O melhor time inglês tinha se deteriorado em um acidente assombroso.
A Europa toda ficou chocada e as vítimas foram veladas em Old Trafford. Os jogadores foram homenageados ao redor de todo o continente, inclusive no primeiro jogo após o acidente, num confronto pela Copa contra o Sheffield Wednesday. O estádio estava lotado e os torcedores foram com um cachecol vermelho, branco e com faixas pretas, em respeito ao time que se foi. Depois disso, o preto se tornou a terceira cor oficial do Manchester United. O acidente também afetou a seleção inglesa, que foi jogar a Copa de 58 desfalcada e foi eliminada na fase de grupos. Enfim, os sobreviventes honraram o nome das vítimas com 2 grandes conquistas e uma grande história de recuperação. Mas é óbvio que essas glórias demoraram um pouco para serem conquistadas. O United estava com um time remendado, com uma mescla de jogadores jovens, sobreviventes e recém-contratados. Com isso, perdeu a semifinal da Champions League para o Milan e a Copa da Inglaterra para o Bolton. Bob Charlton, Bill Foulkes e Harry Gregg foram os grandes remanescentes dessa equipe. E nos anos posteriores, eles conseguiram escrever mais páginas na história do Manchester United. Então, depois de 8 anos de tragédia, chegou a Copa de 66, que aconteceu justamente na Inglaterra. Bob Charlton era o grande astro da sua seleção e ele foi essencial, foi a peça-chave para a conquista do título mundial, marcando 3 gols no decorrer da competição. Sua história é incrível, sobrevivendo a um grande acidente, voltando a jogar bola, ganhando uma Copa do Mundo e ganhando uma bola de ouro. Charlton trouxe o sucesso da seleção para o United, que em 1968 conquistou a Europa, conseguindo derrotar o algoz Real Madrid nas semis e vencer o Benfica de Eusébio na final, com direito a 2 gols de Bob Charlton. Foulkes também estava em campo. E Busby tinha conseguido atingir o auge da sua carreira, mesmo depois de tudo que ele passou. O sonho de consumo dos Busby Babies era a Champions League, e eles podem até não ter conseguido alcançar essa glória por si só, mas os seus amigos conseguiram e honraram seus nomes. Esse acidente, infelizmente, impediu muitos jovens de aproveitarem as suas vidas, e também de concluírem os seus sonhos pessoais e profissionais. A tragédia de Munique nunca será esquecida, e tal qual a tragédia de Superga foi um grande acontecimento na época, que devastou uma grande equipe, mas diferentemente do Torino, o United conseguiu retornar às glórias, e até aumentar o seu sucesso esportivo. Os Diabos Vermelhos devem muito aos Busby Babies e ao próprio Busby. Foram eles quem tornaram o Manchester United realmente um time grande. E depois disso, o United se consolidou como um dos maiores clubes do mundo. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like para ajudar na recomendação do conteúdo. Também peço que você ative o sininho e se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!